O Via Justiça de hoje vai analisar as ações do Estado em face da superlotação carcerária no Brasil. Nossos convidados vão comentar os programas desenvolvidos pelo Poder Judiciário para enfrentamento desta grave situação do sistema prisional. Participam do programa o advogado Adilson Rocha, presidente da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário da OAB Federal, e o juiz José Ricardo Veras, coordenador executivo do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Prender ou não prender? Eis a questão em destaque em debate. De que forma os programas desenvolvidos pelo Judiciário têm contribuído para amenizar os efeitos da superlotação carcerária, doutor Veras? Bom, Carlos, prender hoje é uma exigência da sociedade, né? Compete aos poderes constituídos, à administração pública, tomar providências para que, em se aumentando o número de prisões, que se melhore as condições e que se cumpra a lei quanto às condições carcerárias. Da parte do Poder Judiciário, a situação é difícil. É difícil porque a estrutura não aumentou conforme a demanda, contudo, algumas ações têm sido realizadas, né? Da parte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o programa Novos Rumos, ele tem tomado algumas ações, têm sido frutíferas e efetivas nesse sentido. Notadamente, a questão dos mutirões carcerários e de execução e de júri, que tem ajudado a esvaziar não só as pautas de julgamento, como também permitindo, notadamente, quanto aos mutirões carcerários, o giro do sistema, a oxigenação do sistema prisional, na verdade. Né? Aquilo que entra tem um giro de saída também com esses mutirões. Doutor Adilson, prender ou não prender? Não prender. Eu acho que a prisão tem que ser cada vez mais excepcional. E o que se tem no Brasil, e os dados estatísticos do aumento da população carcerária demonstram isso, é uma facilidade muito grande de prender, até em desrespeito ao que determina a atual lei processual penal, no sentido de que coloca a prisão, especialmente a prisão provisória, como absolutamente excepcional ao determinar que o juiz, antes de converter uma prisão em flagrante em prisão preventiva, que é o caso comum das prisões cautelares hoje no Brasil no todo, o juiz deva verificar a possibilidade de uma concessão de liberdade provisória ou mesmo de imposição de uma medida cautelar substitutiva de uma prisão preventiva. E o que se percebe no Brasil inteiro é que não há essa preocupação dessa análise inicial de se pensar na substituição, de se evitar a prisão preventiva impondo uma medida cautelar ou mesmo uma liberdade provisória mediante algumas condições. E aí torna-se mais fácil se converter uma prisão cautelar em prisão preventiva e acaba por uma situação ou outra, especialmente pela condição daquele preso, de ser um preso de ter menor condição de não contratar um advogado, não tem condição de comprovar um trabalho lícito, não tem condição de comprovar uma residência certa, e aí ele acaba ficando preso por um grande tempo, e são esses que superlotam as cadeias do Brasil inteiro. No estado de Minas Gerais hoje, os presos provisórios são quase 50% da totalidade que nós temos hoje, 61 mil presos no estado. E no Brasil, nós temos estado, como por exemplo Ceará, em que o percentual de presos provisórios chega a 67%. Ou seja, é preciso realmente repensar no Brasil, hoje no estado de Minas Gerais também, esta prisão provisória. O que o senhor tem a dizer sobre a prisão provisória, doutor Veras? Eu concordo que ela é a quem mais concorre para a superlotação. De fato, aqui em Minas Gerais, cerca de metade dos presos são provisórios. Isso exige que os processos tenham andamento célere e que, conforme o doutor Adilson afirma, haja um cuidado especial do juiz que mantém o preso encarcerado quanto à possibilidade de não mantê-lo. Doutor Veras, o senhor disse aí do programa Novos Rumos, e eu fiz a relação aqui, o senhor falou dos mutirões carcerários, né? Sim.
mutirões do júri, Sim. Que integram esse programa. Sim. Tem também a PAC, SPAI PJ, Começar de Novo. Quais têm sido os resultados dessas iniciativas? Então, nós temos consolidados, claro, os números de 2013. Nós pautamos para júris 638 júris no ano de 2013. Em pauta extraordinária, aquela que ordinariamente são realizadas nas varas e comarcas, realizamos efetivamente 544. Em termos de sentenças criminais, proferimos cerca de 2.500 sentenças criminais. Em termos de benefício carcerário, também atuamos em várias comarcas. Somente em Ribeirão das Neves, no começo desse ano, por exemplo, foram concedidos 1.130 benefícios que efetivamente deveriam ser concedidos, talvez fossem concedidos num prazo um pouco mais alongado, mas o mutirão permitiu que se comprimisse um pouco esse trabalho e que eles fossem mais prontamente concedidos. Contudo, ainda que os números sejam de ordem absoluta e sejam significativos, quando você vai analisar no sistema, o resultado ainda não atinge o que se espera, porque os números são muito maiores do que isso. A necessidade é muito maior do que essa. Doutor Adilson, afirma-se que a prevenção e a reabilitação do condenado do Brasil chegaram a um ponto de descrédito. Como que o senhor vê isso? Eu vejo assim, no sistema prisional atual, o Estado fomenta o crime. No momento em que o Estado, vamos focar no Estado de Minas Gerais, mantém hoje 61 mil pessoas presas e mantém essas presas por vários dias, meses ou ano, e não há, na sua maioria, um trabalho voltado para que aquele cidadão, quando sair do sistema penitenciário, ele não volte a delinquir. Definitivamente, essa preocupação agora dos agentes do Estado, que são os responsáveis pela execução da pena, ajam dessa forma. E aí tem essa maravilha do projeto Novos Rumos do Tribunal de Justiça, que é a PAC. Quando você, Carlos, entra no estabelecimento prisional administrado pela PAC, e, ao mesmo tempo, ou então no outro dia, preferencialmente até no mesmo dia, você entra no estabelecimento prisional comum, você vê nitidamente a diferença. Você vê comprovadamente por que numa PAC você tem um índice de reentrada, não falo nem reincidência com a questão técnica, mais ou menos de 5%, enquanto no sistema prisional comum, por um dado estatístico do Estado de Minas Gerais de 2011, salvo engano, nós tínhamos um índice de reentrada de 49%. E algumas unidades da federação ultrapassam 80%. Ou seja, não é feito um trabalho voltado para ressocializar esse cidadão que frequenta o sistema prisional hoje. E a grande dificuldade, o grande empecilho de se fazer esse trabalho é a superlotação, que é assustadora no estado de Minas Gerais. Superlotação no Brasil hoje, como dimensionar, em termos numéricos? Assustador, assustador. É em torno de 50%, pode-se dizer, a superlotação, que é a média nacional, que é a situação do estado de Minas Gerais. Nós estamos hoje com 61 mil presos, num espaço para 30 e poucos mil presos. Ou seja, é uma situação que é muito difícil de administrar e nessa situação fica muito difícil a implantação de qualquer política pública que vise a melhorar a situação daquele que está preso. Então o que acontece? O Estado trata o cidadão preso hoje de forma truculenta, de forma violenta, de forma grosseira, e aí ele, para conseguir sobreviver no sistema, ele tem que adquirir essa cultura e ele sai dessa forma, mais violento, mais truculento, mais rude. É a forma, inclusive através da qual ele vai tratar seus familiares e depois vem nos agredir. Então, é o Estado fomentando o crime até mais violento quando ele cuida do cidadão preso da forma que cuida hoje. O Vê Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes. O Vê Justiça de hoje com o tema O Estado e a Superlotação Carcerária no Brasil.
Participam do programa o advogado Adilson Rocha, presidente da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário da OAB Federal, e o juiz José Ricardo Veras, coordenador executivo do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos agora a Um Povo Fala em Belo Horizonte. Nossa pergunta foi a seguinte: o Brasil é o 4º país do mundo em número de presos. O que o Estado deve fazer para evitar a superlotação carcerária? A impunidade está gerando cada vez mais um número maior de incidências. Os poderes constituídos apertarem, isso vai fazer com que essa população tende a diminuir. E a educação, eu acho que tudo começa com a educação também. A educação das crianças, né, deixa muito a desejar, até em casa mesmo, os ensinamentos em casa, que talvez assim, que o crime pode começar desde uma criança. Primeiro, a educação, tem que começar por aí. E reduzir o número de presos, o que significa isso? Botando nele para trabalhar, para ele pagar a própria comida que ele come dentro do presídio. Os presos deveriam ser separados de acordo com o tipo de crime que eles cometem. Para começar por aí. Às vezes não precisa de tantos presos carcerados. Poderiam agir em regime semiaberto ou de outra maneira, dependendo do nível do crime que eles cometem. Doutor Veras, a opinião do senhor, o comentário sobre a fala popular. Pediram educação, sobretudo. A manifestação foi sábia, né? Porque acho que esse é o trabalho preventivo e, na verdade, nós teremos menos crimes e, de consequência, menos pessoas presas se melhorarmos a educação, não há dúvida nenhuma. Estou de pleno acordo com a informação. Agora, eu apenas, em relação ao bloco anterior, o comentário do doutor Adilson, eu apenas acrescento o seguinte: na verdade, a preocupação do Estado há, pelo menos aqui em Minas Gerais, eu tenho certeza que há, no sentido de melhorar a questão da superpopulação, de dar condições ao preso, de oferecer estudo, qualificação, trabalho, não só para o preso como para o egresso. Contudo, em face da superpopulação, essas políticas se tornam muito mais difíceis, pelo número de presos e pelo próprio investimento que o Estado é obrigado a fazer. Nós sabemos que o dinheiro a ser destinado tinha que ser muito maior. Doutor Adilson, comentário do senhor sobre a fala popular, eu observei ali, achei curioso, sobre a ociosidade do preso, influindo certamente como mazela, né, da superlotação. É até uma coisa que o povo até é equivocado nisso aí, que é o seguinte: o preso não trabalha. Na verdade, a lei de execução penal obriga o trabalho. O preso é obrigado a trabalhar. E, inclusive, constitui falta grave, havendo trabalho, ele não se dispor a trabalhar. O que acontece é que o trabalho não há. Se você fizer uma pesquisa hoje com os presos, especialmente do estado de Minas Gerais, você vai ver que no mínimo 95% querem trabalhar, querem estudar. O problema é que, também em razão da superlotação, é certo que o Estado de Minas Gerais faz um trabalho muito bom nesse aspecto, objetivando colocar mais presos para trabalhar, e nós temos um percentual bom de presos trabalhando. O problema é que a superlotação impede a implementação dessa política pública com maior eficácia. Agora, é importante o trabalho com a remuneração, é importante o trabalho também, não só para poder ocupar o tempo, mas que desenvolva naquele detento uma condição para que ele possa desenvolver esse trabalho depois, estando ele em liberdade. Aí nós temos uma série de políticas, uma série de parcerias. A própria OAB já é parceira também do Estado, no sentido de admitir presos. Hoje nós estamos numa política que já foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Estadual da OAB Minas Gerais, no sentido de que todos os estabelecimentos prisionais onde houver salas da OAB, e hoje nós estamos com 43 estabelecimentos prisionais com sala da OAB, que o funcionário a ser admitido para trabalhar na sala da OAB seja um preso. Então o trabalho é também uma fonte importante de ressocialização. O Estado de Minas Gerais realmente vem desenvolvendo um trabalho muito bom no sentido de arrumar trabalho para os presos. Salvo engano, hoje dos 61 mil, existem mais de 10 mil trabalhando hoje no sistema. Mais de 12, né? Mais de 12 mil, né? O Estado de Minas Gerais tem também um trabalho muito bom no sentido de estudo do preso. Nós temos hoje o maior número de inscritos do Enem do Estado de Minas Gerais, inclusive em números absolutos, ganhando até de São Paulo. Então essa política existe, mas acontece, é um percentual pequeno. Pois é, isso que eu queria saber, esse é o nosso problema. Saber dos senhores. O senhor falou 60 mil, né?
61 mil hoje. 61 mil presos, só 12 mil trabalhando. Exatamente. Porque, na verdade, a conta é na base de 30 mil, que seriam os presos definitivos, né? Os outros 30 mil seriam presos provisórios, que ainda estão respondendo processo, que a rigor não se encaixam nessa situação. Sim, mas mesmo os presos definitivos, só a metade trabalhando. Sim, só a metade trabalhando. Na verdade, é uma política que tem que ser desenvolvida numa escala muito maior. O que, de fato, é muito difícil mesmo, porque há, inclusive, a resistência da sociedade em relação ao egresso, por exemplo. O que a sociedade... e é difícil para compreender, a gente sabe disso, mas ela precisa saber, compreender e refletir que nós não temos prisão perpétua e nem pena de morte. Então, essa pessoa que está presa hoje, ela vai voltar no momento para a sociedade e a sociedade tem a responsabilidade de receber esse preso. Contudo, ele não pode receber uma pessoa mais violenta do que aquela que entrou no presídio. Então, é onde entra a atuação do Estado. Ele tem que fazer a preparação, a qualificação, dar o estudo, a profissionalização, a fim de que esse preso, ao retornar para a sociedade, ele venha contribuir e não cometer novos crimes. Doutor Adilson, ainda no Povo Fala, lembrando um cidadão ou cidadã falou sobre a impunidade, que seria também causa dessa superpopulação. Entendo que a impunidade solta e prende de novo, seria isso? Não sei. Não, impunidade é assim, a pessoa comete um crime e não chega a ser incomodado pelo Estado. Eu acho que nessa situação é preciso fortalecer a Polícia Civil. O Estado de Minas Gerais já passou da hora de criar uma política pública para soerguer novamente a Polícia Civil. Porque quem incomoda realmente o criminoso, em primeiro lugar, é a Polícia Civil. Tem a Polícia Militar fazendo o trabalho preventivo dela, vai lá, faz o trabalho de apuração, o REDS, o boletim de ocorrência, mas o inquérito, a apuração, e aí até que vai para o judiciário, depende também desse trabalho da Polícia Civil. Então é importantíssimo para o Estado de Minas Gerais criar uma política pública de imediato, já até passou da hora, de fortalecimento da instituição pública, a Polícia Civil. Outro ponto que eu gostaria de destacar rapidamente é a situação do documento. Veja, nós estamos aqui, eu, doutor Veras, você, Carlos, eu tenho certeza que todos nós estamos com o nosso documento de identidade aqui no bolso da calça. Assim como o telespectador, até aquele que está em casa provavelmente está com o documento de identidade na calça dele ou no short dele. A questão nossa, ainda no Estado de Minas Gerais, que é um problema também nacional, que é o seguinte: o Estado prende, mantém a pessoa presa por meses, anos, os documentos de identificação de trabalho desaparecem nesse meio aí, e o preso sai do estabelecimento prisional ainda hoje sem documento. Sem documento de identidade, que muitas vezes desaparece no momento da prisão, sem carteira de trabalho, sem título de eleitor, sem CPF, e aí, dependendo do tempo que ele é preso, tudo isso é cancelado, ele precisa tirar uma segunda via, e o documento base que ele precisa é a identidade, aí ele tem que ir na delegacia de polícia ele não quer ir. Então é importantíssimo também hoje que o Estado crie uma política para que o preso, ao sair do estabelecimento prisional, saia com os documentos de identificação básicos. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Estado e a superlotação carcerária no Brasil. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Participando do programa, o advogado Adilson Rocha, presidente da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário da OAB Federal, e o juiz José Ricardo Veras, coordenador executivo do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma discussão em pauta no Congresso parte do princípio de que o Estado não deve intensificar a tipificação de novos crimes para impedir a superlotação. Este caminho é correto, doutor Veras? Depende do ponto de vista. Eu penso que o nosso Código Penal já tem tipificação suficiente, as nossas leis especiais têm tipificação suficiente para abranger toda a prática de crime que existe no país. Naturalmente que o aumento dessa tipificação pode levar a um recrudescimento da situação carcerária. Contudo, uma coisa não se confunde com a outra. Os problemas que existem na sociedade, eles são dinâmicos, né? E as leis têm que acompanhar essa dinâmica da sociedade. De modo que não acho que
o enfrentamento da superlotação carcerária passa por outro aspecto que não pela não tipificação de novos crimes que a sociedade vem a praticar e que a dinâmica da vida social possa levar à exigência de uma lei que passe a fazer uma nova tipificação. Doutor Adilson, mudanças no sistema de penas podem reduzir a pressão sobre o sistema prisional? Pode. E eu acho assim, nós temos uma série de matrizes penais hoje de crimes que poderiam passar para a esfera administrativa. Por exemplo, os crimes ambientais, que é um grande percentual hoje de crime do Juizado Especial Criminal. Ali você tem muita questão que a esfera administrativa teria muito mais eficiência e eficácia para solucionar aquele problema, que até vem sendo feito pelo Ministério Público através do TAC. Mas se eliminasse essa possibilidade de existência do crime, ficasse somente na esfera administrativa, realmente iria melhorar. Outra coisa também que poderia melhorar bastante e ia impactar no sistema é a possibilidade de penas alternativas, substitutivas à pena privativa de liberdade. Hoje ela somente é possível nas penas de até 4 anos nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Eu acho que esses 4 poderia passar para 6 e poderia ser flexibilizado a critério do juiz, dependendo do tipo de violência praticado pelo acusado. Mesmo nesta circunstância, o juiz poderia impor uma medida alternativa substitutiva à privativa de liberdade. Vou te dar um exemplo. Um crime de roubo, roubo é a subtração de coisa alheia mediante violência, grave ameaça ou depois de impossibilitar a capacidade de exercer da pessoa. Um crime de roubo praticado com arma de brinquedo. Ora, esse cidadão condenado hoje, mesmo que a pena mínima, que é 4 anos, em razão deste emprego de violência, de grave ameaça, ele necessariamente vai cumprir a pena aí, na melhor das hipóteses, no regime aberto, se fixado a pena mínima de 4 anos. Mas ultrapassado qualquer coisa acima de 4 anos, vai ser o semiaberto, podendo até ser o fechado. Agora, se houver mais de uma pessoa e houver um entendimento que essa arma de brinquedo, de que houve um outro tipo de violência que vai qualificar o roubo, aí necessariamente a pena vai ser acima de 4 e aí ele tem que ir para o regime aberto. Mas às vezes, e é muito comum isso acontecer, é um cidadão primário, de bons antecedentes, que tem condição de estudar, tem que trabalhar, mas em razão desta vedação legal, o juiz não tem saída, a não ser mandá-lo para o sistema. Então a lei poderia ser flexibilizada, aumentando para 6 anos e deixando a análise do critério da violência ou grave ameaça a critério do juiz que está condenando. Doutor Aí sim, Veras, o juiz poderia impor a medida alternativa. Doutora Dilson, o grande problema hoje, me perdoe, é o acompanhamento das penas alternativas. Hoje, se nós já temos dificuldade de fazer o acompanhamento da pena alternativa hoje nessa condição prevista atualmente. A ampliação disso vai recrudescer, vai exigir muito mais investimento no acompanhamento dessa pena alternativa. Não que não seja uma boa solução, é uma excelente solução. Contudo, o sistema de fiscalização tem que ser muito mais eficaz do que ele é hoje. Nós estamos chegando ao final do Via Justiça, vamos partir para as considerações finais, começando com o senhor, doutor Adilson. Bom, a consideração é o seguinte, é que eu acho que o governo do Estado tem que preocupar com a situação da superlotação carcerária. E isto não se resolve se não houver interesse diretamente do senhor governador do Estado. Tem que partir o interesse do governador, como aconteceu em Minas Gerais em 2003, houve um interesse pessoal do governador de melhorar o sistema, melhorou bastante. De 2003 para cá nós tivemos uma evolução muito boa no sistema prisional. Entretanto, essa evolução ela ficou estagnada de 2012, de 2011 até agora. Então é preciso que o seu governador do Estado tenha isso como política pública de interesse número 1 e crie urgentemente no Estado de Minas Gerais a Secretaria de Estado de Administração Prisional. Isto precisamos urgente. Doutor Veras. Nós vamos enfrentar não só a violência, como a questão da superpopulação carcerária, Carlos, com 2 coisas. Com a melhoria da educação, como uma atuação preventiva, e com a agilização do Poder Judiciário no julgamento das causas e no conhecimento dos benefícios. Para isso, é preciso investimentos nas 2 áreas e, de fato, é preciso que o Estado se preocupe com isso, chegue a essa conclusão e que o Congresso e as Assembleias Legislativas tenham essa sensibilidade e permitam o aumento
dos orçamentos para que esse investimento necessário seja feito. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Dúvidas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.